Nossos estudos de hoje. Vamos começando aqui. Então, primeiro, quem está aqui já comigo, bem-vindo. Tá? Então, lembrando sempre que quando eu estiver olhando para o lado, sou eu fazendo as configurações e vendo as respostas de vocês, e quando eu estiver passando as coisas, olhando aqui para a câmera, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Quem for chegando vai se acomodando. Obrigado aí pela presença de vocês. Hoje a gente vai então dar sequência nos nossos estudos e nós vamos pro terceiro aforismo, tá bom? Então, antes da gente começar a falar desse aforismo, antes da gente fazer ali nosso ritualzinho de respiração, tá? Só relembrar os recados. A live acontece aqui ao vivo, depois vai lá pro canal do YouTube, tá o T-Live na íntegra, e ao longo da semana eu vou postando os cortes aqui no Instagram. Então, se você tá aqui, saiba que esse é o esquema que a gente está fazendo, o pessoal tá gostando bastante, e vou dar sequência. Então, muito obrigado a quem está contribuindo de alguma forma, quem está acompanhando, quem está mandando pergunta, fiquem à vontade. E, novamente, conforme forem aparecendo perguntas que não aqui na live, eu vou respondendo em outros vídeos, tá? E ao longo das minhas explicações, se vocês tiverem alguma dúvida e já quiserem deixar a dúvida no comentário, deixa, que aí ao término eu vou responder as perguntas de cada um. Pode ser que ao longo da sequência das explicações a sua pergunta já seja respondida pela própria explicação, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Vou pedir para vocês fecharem seus olhos, alinharem sua coluna, inspirarem e expirarem profundo e calmamente. Vão se desconectando das preocupações do dia, dos afazeres, vão se liberando das ocupações mentais, das ocupações físicas, se libertando também das ansiedades pelas coisas boas que estão vindo, ou até pela celebração de coisas boas que vieram, e entrando num estado de mente um pouco mais calmo, mais tranquilo. Se você tiver uma bebida aí com você, tome um gole dessa bebida, vai relaxando. Muito bem. Inspira, expira e solta. Eu peço desculpas, eu ainda estou com a minha garganta bem ruim, então, infelizmente, vez ou outra, dá umas enroscadinhas aqui. Opa! Infelizmente, vez ou outra, dá umas enroscadinhas aqui na garganta, mas peço a compreensão de vocês. Não quero que isso pare o trabalho. Bom, hoje a gente vai começar com alguns dos textos do Lao Tzu, que eles são bem assim, impactantes, porque falam umas coisas na contramão do que a gente imagina que ele possa falar, tá? E antes da gente dar início a esse texto, eu queria deixar uma coisa aqui para vocês, uma informação que vai ajudar a gente a ampliar a nossa percepção, não só desse texto, mas de alguns outros que surgirão. Então, essa informação é a seguinte: o Lao Tzu fala muito sobre governar o Estado. Então, a sensação que a gente fica é como se ele estivesse dizendo isso para imperadores, governantes e etc. E vocês vão ver que algumas coisas que ele diz são assustadoramente atuais. Então, a gente fica ali com uma sensação que o Lao Tzu, ele, de alguma forma, ele está aqui, né? Ele está sabendo do que a gente está passando. E essa sensação ela acontece porque o que ele está falando é sobre pessoas e condutas das pessoas. Então, querendo ou não, o tempo passa, as tecnologias avançam, mas a gente não pode afirmar que a gente evoluiu tanto assim moralmente, né? Então, sempre que ele falar sobre governar o Estado, o governante, etc., um convite que eu faço a vocês é trazer isso para me governar, onde o Estado é o meu estado de espírito, sou eu mesmo, e o governante desse Estado sou eu, porque eu que tomo as decisões, as escolhas, para que eu tenha saúde física, mental, espiritual, enfim. Então, sempre que ele falar sobre governante, sobre Estado, entendam sim que serve, se aplica para os nossos governantes e
e pode ser, por exemplo, para você fazer coisas, melhorias na sua forma de lidar na sua empresa, no seu trabalho, mas principalmente é sobre nós mesmos, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, vamos colocar o texto aqui para a gente poder ler juntos. Ele está na íntegra. Se você está com o livro na mão e quer acompanhar pelo livro, nós estamos na página 39 hoje, beleza? Eu vou pegar o livro aqui para facilitar. Caso tenha ficado pequeno, por favor me avisem, porque aí eu vou melhorando para as próximas. Mas o intuito, imagino eu, é que vocês vão conseguir ver bem, caso vocês não estejam com o livro na mão. Então vamos lá, aforismo 3. Não dar preferência aos homens capazes impede que o povo conteste. Não valorizar os objetos preciosos faz com que o povo não furte. Não exibir coisas que possam suscitar a cobiça evita que o coração do povo se conturbe. Por isso é que o sábio governa da seguinte maneira: esvazia os corações e enche os estômagos. Enfraquece as vontades e revigora os ossos. E faz com que o povo fique sem conhecimento e sem desejos. E providencia para que os doutos não ousem agir. Ele pratica a não ação. E em tudo reina a ordem. Bom, preste atenção que esse texto ele traz muitas controvérsias, né, do pensamento comum. Então vamos tentar, antes de eu entrar nas minhas explicações, nas minhas anotações, vamos tentar dar uma passada aqui de novo pelo texto e tentar enxergar primeiro essas contradições para depois a gente compreendê-las. Então, não dar preferência aos homens capazes impede que o povo conteste. Só nessa primeira, a gente vai, mas como assim não dar preferência aos homens capazes, né? Mas se alguém é capaz, esse alguém tem que estar na frente, tem que ter preferência na ação. Como assim eu vou excluir essa pessoa capaz só para ninguém reclamar? Os outros que se capacitem, né? A gente vai para esse lado, normalmente, né? Então, não valorizar os objetos preciosos faz com que o povo não furte. Mas se um objeto é precioso, como é que eu não valorizo ele? E como assim eu vou diminuir o valor de algo que é valioso só para que ninguém roube? Meio estranho, né, essa afirmação do Lao Tzu. Não exibir coisas que possam suscitar a cobiça evita que o coração do povo se conturbe. Bom, se a gente parar para olhar pelo prisma popular da coisa, normal da coisa, é um absurdo isso que o Lao Tzu está falando, né? As pessoas que se capacitem, etc. É uma perspectiva assim, muito de merecimento, né? Mas, poxa, eu estudei, eu me desenvolvi e agora eu não vou ter esse destaque aqui onde eu posso me destacar. Que absurdo isso. É só porque a grande maioria não fez nada, eu que fiz vou ficar para trás? Bom, o taoísmo ele é uma linha de pensamento que não separa, né? Então o que o Lao Tzu está falando aqui? Vamos começar o nosso entendimento por essa parte antes da gente ir para a próxima. Então, a primeira coisa que a gente precisa trazer para a nossa consciência aqui, ao ler esse texto, é que sim, o Lao Tzu está usando um jogo de palavras, mas tem um intuito muito claro nesse jogo de palavras. Então, quando ele está falando desse primeiro trecho aqui, né, algumas ideias da minha compreensão, tá, para compartilhar com vocês. Então, criar um cenário favorável, está passando agora aqui um bendito. Tudo bem, passou. Espero que não tenha atrapalhado aí. Então, vamos lá. Criar um cenário favorável à evolução das pessoas é mais efetivo do que tentar forçar elas a evoluírem. Marcelo, de onde você tirou isso? Eu sempre tiro umas coisas, né, que de novo, eu estou tentando trazer o texto para a prática. Além do plano das ideias, vamos para a prática. O que eu quero dizer aqui com essa compreensão? Isso que o Lao Tzu está falando nessa primeira parte se trata sobre o cenário onde as pessoas estão. Ou também o meu cenário interno.
Então, se eu crio um cenário que não dá preferência para um ou para outro, mas que permite todos, eu crio um cenário que ele é favorável ao desenvolvimento, à evolução de cada indivíduo, eu não estou menosprezando um e tampouco enaltecendo o outro. Eu estou criando um cenário que é favorável. Não é de separação, de segregação, de exclusão, é de união. E quando você tem união, você cria a favorabilidade da evolução de cada indivíduo. Porque na união existe um apoio mútuo. Agora, não, mas a gente precisa destacar aquele que é bom, por exemplo, o funcionário do mês. E aí vira uma baita briga, porque todo mundo quer ser o funcionário do mês, porque vai ganhar algum benefício, vai ter lá a sua fotinho no mural da empresa, e começa a fazer, às vezes, até coisas que não são, primeiro, da alçada dele, e segundo, provavelmente, algumas coisas que não vão ser muito justas de serem feitas. Tá? Então, esse tipo de exemplo para inspirar, sim, inspira. Eu não estou dizendo que ele não funciona, que ele não é efetivo. Ele sim é bom, mas ele não é o melhor. Não é a melhor forma, porque se você coloca uma harmonia, você cria um ambiente favorável, a evolução de cada indivíduo vai ser pelo indivíduo e não por um objetivo. E a gente vai chegar nesse ponto mais à frente. Vamos continuar aqui. De acordo com o taoísmo, o estado interno ideal não busca desejos. O estado interior, aquilo que eu tenho dentro de mim, não é, de acordo com o taoísta, um bom estado interno se eu busco somente por desejos. Nós temos sim, eu sempre gosto de ponderar, tá? Não é extremista aqui a coisa, para de desejar tudo, não. É para de viver pelos desejos. Porque olha só o que ele está falando, não valorize os objetos preciosos, faz com que o povo não furte, são os desejos. Não exibir coisas que possam suscitar a cobiça, desejo, tá? Quando eu não suscito a cobiça, quando eu não coloco lá o funcionário do mês, a pessoa, óbvio que isso vai de pessoa para pessoa, mas dentro da perspectiva do taoísmo, aqueles que se destacam por si mesmos e não pelo prêmio do se destacar. E aí é uma forma muito mais efetiva de você enxergar o real valor das pessoas. Porque se alguém é bom porque tem medo de ir para o inferno, esse alguém não é bom, é um cão adestrado. A bondade, ela não pode, a bondade, a efetividade, a qualidade, o crescimento, a evolução, eles não podem estar conectados com o prêmio que eu vou receber. Se eu sou uma pessoa boa só porque eu quero ir para o céu, para quem acredita em ir para o céu, ou porque eu quero ir para o nosso lar, enfim, eu quero ascensionar, eu quero evoluir, eu não quero voltar. Enfim, qualquer motivo desses te conduz a ser bom, você é um cão adestrado. Você não é bom por você. Puxa na memória, semana passada nós falamos sobre imperativo categórico, imperativo hipotético do Immanuel Kant. Raso, superficial, mas falamos ali o que a gente precisava falar. Ou você faz a coisa pela coisa, ou você faz a coisa pelo que você vai ganhar. E o Lao Tzu está falando aqui de um lugar que favorece as pessoas a fazerem a coisa pela coisa. E não pelo benefício, pelo lucro, pelo prêmio, pelo reconhecimento, ou seja lá o que for. Tá? Não instigar a animalização das pessoas é o papel de um Estado justo, mas evoluir é responsabilidade do indivíduo. Então, quando a gente fala de Estado, pode ser inclusive o meu estado de espírito. Eu preciso ter um estado de espírito justo, que me permite me conectar com tudo e todo da melhor forma possível. Mas não é o outro, não é a minha conexão com o outro que vai me fazer evoluir. Sou eu, é o meu indivíduo. Vamos supor aqui que eu me mudo para uma ecovila, né, onde as pessoas ali vivem em prol de um objetivo em comum. Então várias coisas são diferentes ali, para criar um cenário mais favorável para o objetivo daquela ecovila em específico. Se eu entrar lá e eu estou alinhado com isso tudo, mas eu não quero fazer tanto assim, por mais que o espaço seja favorável, eu não vou me desenvolver dentro daquela favorabilidade. Então um estado justo, ele cria essa favorabilidade para o desenvolvimento de cada um. Mas ele não vai lá e pega na mão da pessoa. A pessoa é que, ao ter esse estado,
consciente, favorável, que amplia as condições, fala, nossa, agora eu posso evoluir, deixa eu ver o que é que eu tenho que fazer para o meu crescimento acontecer. Seja ele profissional, social, afetivo, familiar, qualquer um que seja. Isso de novo, né? Apesar do Lao Tzu ter essa forma contraditória de dizer, ele está reforçando que existem sim responsabilidades de criar um espaço. Então, mas eu não sou governante, mas na minha casa eu crio um espaço de qualidade, eu crio um espaço para mim, para os meus familiares que proporciona o desenvolvimento, ou eu só reclamo, eu só questiono, eu sou chato com várias coisas, eu castro certas coisas, tem que ser do meu jeito. Que tipo de cenário que eu crio na minha casa, para mim e para os meus familiares? Porque é sobre isso, é sobre o que está palpável para mim. Eu não sou governante, eu não sou presidente, eu não sou prefeito, eu não sou nada disso, né? E aí é outro cenário. Mas dentro daquilo que eu governo, dentro da minha vida, dentro daqueles à minha volta, eu crio espaços favoráveis ou eu fico forçando, vem cá, faz isso, vem cá, faz aquilo, assiste isso, assiste aquilo, você precisa parar com isso, você precisa evoluir, você precisa crescer, você precisa parar de ser criança. Não faz sentido, certo? Quando a gente põe para fora, quando a gente fala isso em voz alta, já é estranho, né? Tudo bem. Voltando aqui no texto, na última parte aqui, não exibir coisas que possam suscitar a cobiça, evita que o coração das pessoas se conturbe. Bom, todas as filosofias, em todos os tempos, têm um significado diferente para a palavra coração. No caso aqui do Lao Tzu, no caso do contexto que ele está trazendo para a gente, o coração é a sede dos desejos. Tá? Então, sempre que o Lao Tzu fala de coração com C minúsculo aqui, ele está falando daquele lugar dentro de nós que imperam os desejos. Então, o meu coração bate mais forte quando eu vejo fulana. Meu coração bate mais forte quando eu consigo tal coisa. Então, é o coração que a gente sente, é no coração que a gente sente os nossos desejos. Tanto quando a gente entra em contato com eles, como quando a gente se afasta deles. Eu fico frustrado, eu fico com o coração apertado. Quando não sei quem está longe, eu fico com o coração muito apertado de saudade. Ou quando meu filho, quando a minha filha, ou quando alguém... acontece alguma coisa, meu coração dói. Por quê? Porque eu desejo que isso não aconteça. Tá? Então é importante a gente ter aqui no nosso dicionário taoísta a palavra coração com C minúsculo. Tá? Quando aparecer com C maiúsculo, aí eu explico, é outra coisa. Tá bom? Então olha só, de novo, né, nessa primeira parte, agora que a gente fez esses complementos. Não dar preferência aos homens capazes impede que o povo conteste. Entenderam um pouco mais? Saiu um pouquinho daquela percepção tão ocidental que a gente tem? Não valorizar os objetos preciosos faz com que o povo não furte. Não exibir coisas que possam suscitar a cobiça evita que o coração do povo se conturbe. Então, é criar um cenário, criar um espaço, criar um ambiente, criar toda uma psicosfera que não valoriza na separação, mas valoriza na união. Valoriza naquilo, olha, você é bom nisso? Que bom, então você que é bom vai ajudar quem não é bom. Você não vai se destacar e ficar numa posição, não, você vai se horizontalizar com quem não é bom. Porque todo mundo tem uma facilidade, não adianta eu julgar uma girafa pela capacidade dela de nadar. Não adianta. Eu não posso ter essa visão tão individualista e querer que esse indivíduo se encaixe em todas as situações possíveis e imagináveis. E se ele não se encaixar porque ele não é bom o suficiente? Não é assim. O taoísmo ele já fala isso lá atrás. É um ambiente favorável que desenvolve as capacidades de cada um. E cada um com essa capacidade desenvolvida dentro desse conjunto, o conjunto inteiro se levanta. É um levantar sem ficar ninguém para baixo. Mas Marcel, porque tem gente que é vagabundo, tem gente que não faz. Tá, tem. E tem N fatores para que essas pessoas sejam desse jeito. Não dá pra gente, de novo, separar ali muito bonitinho preto no branco.
Mas o ponto do Lao Tzu aqui é muito claro, é muito objetivo. Levantem-se juntos, porque essa é a responsabilidade. Eu não posso, na minha família, querer só que eu cresça, só que eu descanse, só que eu coma coisa boa. Não, eu quero que todo mundo aqui em casa, todo mundo perto, tenha uma boa refeição, tenha um crescimento, tenha um desenvolvimento, porque eu fico feliz de ver esse desenvolvimento. E se eu vou fazendo isso com aqueles à minha volta, e aqueles à minha volta vão fazendo a mesma coisa com quem está à volta, cria-se um cenário. Mas não, né? A gente sabe que a nossa realidade é outra, né? É bem diferente. Mas não é o caso agora. Vamos dar sequência. Vamos para a segunda parte do texto. Por isso é que o sábio governa da seguinte maneira. Então, lembra, semana passada a gente introduziu o sábio. Agora a gente sabe que esse personagem, quando o Lao Tzu traz ele, está falando daquele que chegou no ideal da coisa. O sábio, ele governa da seguinte maneira. Ele governa quem? Ele governa o quê? A si mesmo. Ele não está num cargo de governante. E se tivesse, seria dessa forma. Esvazia os corações e enche os estômagos. Enfraquece as vontades e revigora os ossos. Faz com que o povo fique sem conhecimento e sem desejos. E providencia para que os doutos não ousem agir. Ele pratica a não ação e em tudo reina a ordem. Bom, agora que a gente já leu a primeira parte, explicou alguns argumentos, alguns elementos da primeira parte, já não está mais tão contraditório assim, né? Vamos pegar ali por partes. O sábio, ele esvazia os corações. O que é o coração? Sede dos desejos. E enche os estômagos. Por quê? Gente, quando alguma necessidade básica nos falta, né, seja comida, teto, saúde, enfim, quando alguma coisa está errada, o que é que a gente consegue fazer bem feito? Quando alguma coisa dessas está errada, quando você está com fome, quando você está doente, quando você está exposto, fragilizado, você consegue trabalhar bem? Você consegue ser um bom amigo, um bom marido, uma boa esposa? Não consegue. Porque a cabeça fica fervendo em preocupação. A cabeça fica criando um monte de ideia absurda e você não sabe o que fazer, eu não sei o que fazer. Enquanto aquilo ali, enquanto eu não comer, né, enquanto meu estômago não parar de roncar, eu vou começar, eu perco a razão das coisas. Eu não consigo fazer nada. Então, se eu tô livre de desejo e de barriga cheia, né, alimentado, meu estômago está alimentado, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou fazer o que eu posso fazer, eu vou fazer onde eu alcanço fazer. Se eu sou um carpinteiro, eu vou fazer o meu serviço. Se eu sou um arquiteto, eu vou fazer o meu serviço. Se eu sou um professor, eu vou fazer o meu serviço. Agora, como é que a gente faz alguma coisa bem, com ânimo, com vontade de estômago vazio? Não faz. E o pior, né? Na maioria das vezes a gente está de estômago vazio e cheio de desejos. Eu não queria comer comida, eu queria comer aquela comida específica naquele lugar. Eu não queria matar a minha fome, eu queria um banquete. Ah não, qualquer coisa, qualquer comida que me der eu aceito. Isso também é um desejo. Entende? Então, o sábio, ele tira os desejos de canto e enche o estômago. Porque uma pessoa que está com os desejos de lado e com o estômago cheio tem espaço para ser ela mesma. Não fica refém de nada. Não fica à mercê dos acontecimentos ou não, da realização ou não dos seus desejos. Faz com que o povo fique sem conhecimento. O que é esse sem conhecimento que o Lao Tzu menciona aqui? É sem precisar ficar sabendo do que não é importante. Certas coisas são para certos lugares. Tudo não é para todo mundo, não. Não adianta a gente pensar, mas é igualdade. Não. É consciência. Se você está interessado nesse assunto, e esse assunto faz parte de quem você é, você vai se conectar com esse assunto. Por exemplo, aqui agora. Você está aqui agora assistindo isso.
ouvindo isso, ou aqui ao vivo na nossa live, ou vendo a gravação no YouTube, ou vendo isso num corte, você está aí vendo isso. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu. Então não adianta eu, Marcel, ir lá na porta da tua casa, bater, abrir a porta, enfiar o celular na tua cara e falar, tô, assiste isso aqui, que isso aqui é bom. Você vai dar um chute em mim. Você vai falar, sai daqui, seu louco. Então eu não posso deixar as pessoas cheias de conhecimento. Cada um é que tem a responsabilidade de ir atrás daquilo que lhe é interessante conhecer. Se eu fico jogando muito conhecimento, eu vou ampliando o quê? A sede dos desejos. E aí eu deixo de me alimentar de energia, de vida, para tentar ir atrás dos meus desejos. Tá? E sem desejos, e providencia para que os doutos não ousem agir. Então, quem são os doutos? São aqueles, os doutores da vida, né? O douto, até escrevi aqui para não perder. Cadê? Cadê? Doutos são aqueles que são muito habilidosos com alguma coisa específica. Então, quando ele providencia para que os doutos não ousem agir, aonde é esse lugar que ele providencia? Vou trazer algumas coisas bem interessantes para a gente refletir sobre esse lugar. Ele pratica a não ação e em tudo reina a ordem. Então, para pensar um pouquinho sobre o nosso tempo de vida. Né? Aquilo que a gente já viveu, a gente não vai viver de novo. Aquilo que a gente tem para viver, a gente vai viver na hora certa. A gente só tem o aqui e o agora, né, como realidade. Isso leva a um raciocínio do como que a nossa real e única moeda é o tempo. É com essa moeda que a gente compra tudo. Eu uso o meu tempo de vida para exercer o meu trabalho e eu sou pago por esse trabalho que eu exerço. Então, o que eu estou pagando para receber o dinheiro é o meu tempo. Entende? Então, se a única moeda real que existe é o meu tempo, é com ela que eu pago as coisas, por que eu vou ficar desperdiçando o meu tempo com sombras, com ilusões, com coisas efêmeras, com coisas que não são interessantes para mim? Bom, por causa de um negócio chamado dopamina. A gente é viciado em gerar dopamina. A gente é viciado em ficar atrás de coisas que geram dopamina. É por isso que a gente usa a nossa moeda tempo com coisas que são ilusórias. Tá? E essas condições que o sábio está falando aqui são além da ilusão. Tá? De novo, ele está construindo um cenário aonde nós não vamos ficar correndo atrás de ilusões. O papel do governante sábio é construir um Estado que, de novo, ele viabiliza a evolução das pessoas que estão nele. E de que jeito? Qual é o melhor jeito de você viabilizar essa evolução? É diminuir os desejos, tirar as ilusões, tirar a busca por aquilo que é ilusório. Tá? Então, quando a gente sai da busca pela ilusão, a gente entende que a gente precisa conquistar certas coisas que são necessárias. Tá? E o problema quando a gente conquista esse necessário, a gente tem então um espaço. Lembra que eu falei agora há pouco? Se você está com fome, se você não tem um teto, se você está doente, você não consegue fazer nada, beleza. Agora, se você conquistou, você está lá, você consegue comer, você tem um teto e você tem saúde, você conquistou aquilo que é necessário para você. E esse deveria ser o momento ideal para a gente pegar e falar, bom, agora eu vou me desenvolver. Só que não, quando a gente conquista o necessário, a gente vai para onde? A gente vai para o nosso coração, a sede dos desejos. E fala, bom, agora que eu tenho isso aqui, que eu necessitava, o que é que eu quero? Agora que eu tenho comida, eu não quero essa comida. Qual é a comida que eu quero? Eu quero comida árabe, eu quero comida alemã, eu quero comida japonesa, enfim. Poxa, eu tô aqui com uma comida super gostosa, mas não é o suficiente porque não é aquela que eu queria. Entende o que eu quero dizer? Então, a sede dos desejos, ela ganha força se eu estou inconsciente quando as minhas necessidades são cumpridas. E por que eu vou para esse lugar dos desejos? Porque eu entendo
eu não, né? Nós entendemos, nós aqui ocidentais, entendemos os desejos como uma realização pra gente. E o necessário como um mínimo. Um mínimo. E a gente vive numa sociedade que prega que quem só vive atrás do mínimo é medíocre. É miserável. Porque vive no mínimo. E o necessário de forma alguma é mínima. Porque o necessário não se trata sobre você ter ou não comida, mas sobre você ter uma comida boa. Não se trata sobre você ter qualquer teto, porque podia ser um teto de papelão. Se trata sobre você ter um teto que te deixa confortável. Estar saudável não é não estar doente, é ter um corpo ativo, uma vida ativa. Então as nossas necessidades são compreendidas como coisas medíocres. E é por isso que a gente justifica viver atrás dos desejos que o coração carrega. Viver atrás, eu quero mais, agora eu quero aumento, agora eu quero comer todo dia fora. Não, porque antes se eu comesse uma vez no mês fora, nossa, que vida boa. Não, mas agora que eu melhorei um pouco, eu quero comer todo final de semana fora, consegui. Ah, não, mas agora eu quero comer de segunda a sexta fora, e aí de final de semana que eu tenho mais tempo, aí eu faço uma comidinha gostosa em casa. Percebe como vai aumentando, e daqui a pouco a comidinha gostosa vai ter que ser uma comida elaborada. E a comida elaborada não dá para comer sozinho, tem que trazer mais gente. E aí a coisa vai escalando. Então, entender que aquilo que é necessário não é mínimo e que a gente vai atrás desses desejos porque a gente acha que o necessário é mínimo é um ponto fundamental para esse cenário que o Lao Tzu está criando aqui para a gente. Tá? Então, criar esse lugar de conhecimento, de favorabilidade, não do conhecimento da mente, mas do conhecimento do grupo, do crescimento do grupo, é disso que se trata esse trecho. Então, ao invés, né, de nós nos entregarmos mais e mais os desejos, pois o necessário não tem valor para nós. É o que eu acabei de falar, né? Ao invés da gente se libertar disso, a gente fica só atrás de mais e mais desejos. Porque, de novo, o necessário não é suficiente. Ele é muito pouco. Eu entendo o necessário como medíocre. Tá? Outra coisa. Outro motivo, né, que é bem importante, ainda bem que eu anotei, senão eu ia esquecer. Outro motivo de nós cedermos tanto aos desejos é porque nós somos demais suscetíveis ao que o outro fala, ao que os outros falam. E por que eu sou tão suscetível? Quer ver um exemplo? Nossa, imagina só você agora tomando uma Coca-Cola gelada. Mas eu não gosto de Coca-Cola. Marcelo, você não tem problema. Imagina você tomando uma Coca-Cola gelada agora, num dia quente, sentado numa cadeira confortável. Pô, meu amigo, só de você imaginar isso, você já ficou com vontade de sentar numa cadeira confortável, de estar num dia gostoso, você já imaginou que você está de folga, de férias, tomando não necessariamente a Coca-Cola, mas alguma outra bebida que você gosta. Já nasceu um desejo. Por quê? Porque você foi suscetível à minha projeção. E por que é que nós somos suscetíveis a essas projeções externas? Aos comerciais que a gente vê, aos outdoors na rua, aos nossos amigos, aos vídeos na internet? Nós somos suscetíveis porque nós sabemos muito pouco sobre nós mesmos. Então, por exemplo, eu falei aqui da Coca-Cola, mas eu sei que tem uma pessoa aqui, pelo menos uma das pessoas que está assistindo, que não gosta de Coca-Cola, que não toma Coca-Cola. Então, essa projeção minha não entrou para essa pessoa. Não entrou. Então, por quê? Porque ela conhece a si mesma nesse lugar. O meu exemplo ele não se aplica a todo mundo. Mas existem outras coisas que vão se aplicar a essa pessoa, como para todos nós. Então, uma vez que eu me conheço melhor, uma vez que eu não tenho espaço para muito conhecimento, que eu não tenho o meu coração cheio, eu estou com o estômago cheio, não com o coração cheio, e eu vou me investigando, me conhecendo, entendendo aquilo que eu gosto, eu vou diminuindo o acesso das coisas externas ao meu interno. Eu vou me tornando menos suscetível às projeções dos outros, tá? Outra coisa que é bom a gente estabelecer aqui para complementar os entendimentos aqui do Lao Tzu. Uma coisa é aquilo que eu conheço, uma coisa é o meu conhecimento que o Lao Tzu fala aqui, né? Ele deixa as pessoas livres de conhecimento, ele esvazia, fiquem sem conhecimento.
Outra coisa é a sabedoria, aquilo que eu sei, aquilo que é uma verdade. Lembrando, conhecimento está no plano ali de extensão, ele alcança muita coisa, como se fosse uma horizontalidade, um grande espelho d'água que reflete tudo, mas ele é raso. Agora, a sabedoria não tem um tamanho específico na horizontal. Agora, na vertical, ela é profunda ou alta. Por quê? Porque ela trabalha com aquilo, com aquele que se aprofunda nas coisas. E profundidade não é, de novo, a nossa mente ocidental. Profundidade não significa que é o estreito. Não precisa ser ali uma bolinha de golfe e profundo. Não, pode ser um enorme lago, mas profundo. Eu vou ampliando horizontalmente, mas sem abrir mão de me aprofundar. É sobre isso esse lugar que o Lao Tzu está criando. É sobre eu criar amplitude com profundidade. E tudo bem se a minha amplitude for pequena no começo, contanto que eu me aprofunde nisso o máximo possível, com amor, com permissão, livre inclusive do próprio desejo de me aprofundar. Porque não se engane achando que eu desejo me libertar das amarras que prendem o meu ego à existência. Eu desejo ascensionar o meu espírito e evoluir a minha alma. Esse é o pior dos desejos que a gente pode ter. Porque esse aí demora muito para a gente sentir a dor desse desejo. Demora muito para a gente sentir as limitações que esse tipo de desejo nos causam. Porque desejo é desejo. Não importa se ele é transfigurado ou se é a coisa mais linda do mundo. A coisa mais maravilhosa. Porque tudo aquilo que a gente deseja, e isso vem do budismo, inclusive, que bebe muito do taoísmo, tudo aquilo que eu desejo, não importa o que é, pode ser usado pela minha mente para me aprisionar. Então, eu tenho sim um norte de desenvolvimento, mas eu não quero virar o novo guia, salvador e etc. Não, eu quero me desenvolver, eu quero manifestar no mundo a melhor versão de mim mesmo. A melhor versão de mim. Não para chegar em algum lugar, não para ter uma recompensa, não para ficar famoso, não para nada que não seja ser eu mesmo. Quanto mais eu me conheço, mais eu manifesto. Quanto mais eu manifesto, menos suscetível eu fico ao que é externo. Só que qual que é o jeito disso tudo ir por água abaixo? É eu desejar. Nossa, desejo tanto ajudar as pessoas e salvar as pessoas e recuperar e não sei o que, influenciar positivamente, porque todo mundo vem e faz e fala, eu não, eu vou ser, acabou. Desejou desse jeito, em algum momento você está fadado ao seu ego tomar conta disso. Agora não, é uma coisa que é natural para você, que você não está nem preocupado em quem vai chegar, enquanto a gente vai chegar, mas é uma coisa que você faz. E faz o seu coração ali vibrar, te dá um calor, te dá uma força, te gera retroalimentação disso, energética. Meu amigo, vai e faz. Não importa se é para 1, se é para 10, se é para 100, se é para 1000 ou se é para nenhum. Às vezes a gente vai falar sozinho mesmo nesse lugar. Às vezes a gente não vai ter o serviço, tem ali a capacidade, mas não tem o serviço. Mas tudo bem, persiste, busca força ali no fundo do teu coração, da tua alma, daqueles que te apoiam e segue. Porque se é o que você sente, faz. Por mais que o Estado não criou esse cenário favorável, tenta criar na tua casa, tenta criar dentro de você, tenta criar com as pessoas que te amam, tá bom? Cuidado para não viver perseguindo sombras, cuidado para não ficar atrás de desejos, cuidado para não projetar o seu eu, porque tem uma coisa, no meio disso tudo, um outro elemento que eu ressaltei desse texto aqui do Lao Tzu é a inveja. Porque veja, ele está cuidando aqui para que muitas coisas não aconteçam, e uma dessas coisas que pode acontecer caso isso não seja cuidado é a inveja.
E o Lao Tzu ele tem uma perspectiva que vai vir em outros textos mais para frente, mas eu já vou fazer uma introdução para vocês aqui agora, uma perspectiva sobre a inveja que é um pouco dolorosa, tá? Então, não se incomode se der uma fisgadinha em você, não se incomode se você não concordar, a gente não precisa concordar com nada, mas saiba que dentro da perspectiva do Lao Tzu, do taoísmo, quando alguém sente inveja de mim, uma parte, preste bem atenção, uma parte da culpa desta inveja é minha, porque eu não soube expressar as minhas conquistas de forma amorosa. Então tome cuidado com aquilo que você projeta no outro, os seus ganhos, as suas evoluções, as suas conquistas. Cuidado, porque se isso não é feito com coração, se isso não é feito com harmonia, se isso não é feito no real ideal ali de compartilhar para que cresça junto, vai gerar uma inveja e sim, nós somos culpados. A sociedade fala, se a pessoa tem inveja de mim, é problema da pessoa, é culpa da pessoa, é responsabilidade da pessoa, só estou vivendo a minha vida. Não é bem assim. Pelo menos na visão do taoísmo, na minha visão também não é bem assim. Eu preciso ter, sim, uma responsabilidade da forma que eu me expresso no mundo. Eu preciso saber que os meus dizeres, eles impactam. Eu estou conectado com as pessoas. Por exemplo, já aconteceu comigo. Então, eu trabalhava como arquiteto, eu tive uma obra lá que eu fiz e a mulher do dono da casa, a dona da casa, em uma reunião que ela estava brava com algumas coisas. Porque eu falo a verdade mesmo, porque eu sou sincera e dou a quem doer. Porque a verdade tem que ser dita. Bom, primeiro, você não fala só a verdade, você fala aquilo que você enxerga como verdade. Nem tudo tem que ser dito. E doa quem doer demonstra uma falta de carinho com o outro. Marcelo, mas ninguém tem carinho comigo. Tudo bem, não seja como o outro. Você pode ter carinho com você e com o outro. Isso não significa não falar, isso não significa calar, isso não significa engolir. É amor para se expressar. Responsabilidade para se expressar. Porque numa dessas você vira exemplo numa live. Fica a dica. Bom, como eu escrevi aqui, ostentar na vaidade, acreditando que é melhor por ter ou ser algo, apenas te diminui. Porque sem esses objetos e títulos, o que sobra? Se você se acha tão bom, se eu me acho tão bom por causa do carro que eu dirijo, enfim, qualquer coisa, do meu diploma e etc, eu me acho bom por causa disso, significa que o valor, a qualidade está na coisa e não em mim. E se essa coisa sai de cena, o que sobra? O que sobra? Não sobra nada, porque eu sem a coisa a qual eu valorizo tanto, eu não sou nada. Eu sou com a coisa, eu sou com o título, com o rótulo eu sou. E não, que eu sou formado nisso, naquilo, naquele outro. Beleza. Tirou esse diploma de você, o que sobra? Não sei. Marcelo, o que você... eu sou isso. Tá, e fora isso? Não sei, eu sou isso. Por exemplo, uma pessoa que é engenheira. Eu sou engenheiro. O que você faz? Eu construo prédio, projeto... Tá, e fora isso, quem é você? Aí a pessoa vai falar o quê? Dos hobbies. Não, fora a engenharia eu gosto de fazer cerveja. Tá, tira a cerveja. Quem é você? Eu sou o marido da fulana. Tira a fulana. Percebe que se for tirando, tudo isso que a gente se orgulha tanto, eu meio que não sei dizer o que sobra. E se você sabe dizer o que sobra, parabéns. Você refletiu por um tempo. Tudo bem. O manejo inadequado das nossas habilidades, normalmente com egoísmo, fere as pessoas e cria inveja. Um manejo inadequado das nossas habilidades, geralmente com egoísmo. Eu estou me sentindo tão para baixo, eu preciso me gabar aqui desse projeto que eu participei. Eu estou aqui, ninguém está olhando para mim aqui nesse grupo, deixa eu falar um negócio muito foda que eu fiz. Percebe que não gruda, não cola, não dá, fica desconexo a coisa? Caminhando aqui para o fim, quando o Lao Tzu fala da não ação aqui embaixo,
Ele pratica a não ação e em tudo reina a ordem. Então, primeiro, ele criou todo esse cenário, criou toda essa disposição, tirou coisas como inveja, conhecimento demasiado, diminuiu os desejos, a gente entendeu isso tudo. Mas aí ele vira e fala assim, ele pratica a não ação. A gente introduziu o termo da não ação lá no último encontro, e ali naquele último encontro, a não ação, então, a gente, pela primeira compreensão que a gente teve com ela, era o simbolismo de não fazer nada contrário ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. Aqui se aplica da mesma forma, mas com adicional. Significa não agir pelas suas sombras, não correr atrás de sombras, não gastar a única moeda real que você tem, que é o seu tempo, em coisas que são efêmeras, em sombra, em ilusão. Não gaste o seu tempo nas ilusões. E essa é a não ação desse cenário que o Lao Tzu está falando. Um cenário criado para que você coloque ele na tua casa, dentro de você, onde as ilusões não têm um investimento grande, um investimento pesado. Eu não estou só atrás de dopamina. Eu estou atrás daquilo que realmente faz o meu coração vibrar. Eu tenho um norte. Eu estabeleci para mim que eu quero chegar naquele lugar. Em algum momento eu quero chegar naquele lugar. Por que é que eu vou ficar gastando a minha energia com aquilo que é ilusório, que é efêmero? Porque o tempo ele vai passar. Tanto para o bem quanto para o mal, ele vai passar. Se eu estou ali e não estou tendo retorno, mas aquilo faz sentido para mim, o tempo vai passar, essa situação vai passar e a coisa vai mudar, vai ganhar forma, vai girar. Agora, se eu estou ali gastando meu tempo com ilusões, também vai passar. Também vai passar. E por último, né, a última reflexão que eu quero trazer aqui para vocês em cima desse texto todo é: a nossa humanidade se corrompe quando nós perseguimos apenas as sombras e as ilusões. A nossa humanidade se corrompe. O que é a humanidade, Marcel? Não é a minha característica biológica. São os meus valores e as minhas virtudes. Os meus valores se corrompem, se diluem, se perdem quando eu só busco as ilusões. Eu começo a aceitar certas coisas em detrimento dessa ilusão que eu estou buscando. E eu vou sim me frustrar no fim, porque a hora que eu for pegar aquilo na mão, vai evanescer-se. Vai desaparecer, vai diluir em fumaça. E, inclusive, como complemento do texto anterior, tá? É por isso que a gente não é feliz. É por isso que a felicidade é tão difícil. Porque, contrário a esse cenário que o Lao Tzu está simulando para a gente nesse texto, esse cenário idealizado de desenvolvimento mútuo das pessoas, o cenário onde a gente vive, ele fomenta que a gente vá atrás das coisas que são ilusórias, das coisas que são efêmeras. A gente vai atrás de prazeres rápidos, diretos, objetivos, mas que acabam tão rápido quanto eles começaram. Que duram tão pouco no nosso sistema, que geram tanta dopamina, mas por um período tão curto de tempo, que eu só posso querer mais. Porque é muito interessante que eu seja viciado em qualquer coisa. Porque quando eu sou viciado em qualquer outra coisa, eu deixo de prestar atenção em mim. E eu vou gastando o meu tempo com as ilusões. E eu não estou falando aqui, e tenho certeza que o Lao Tzu também não, tipo, para tudo, para essas coisas que você gosta que não leva a lugar nenhum. Não, não é para isso. Mesmo porque uma coisa é a vida lá na época, né, 500 a.C., 1500 a.C. Outra coisa é a vida hoje, coisas que a gente se acostumou e etc. Não é esse o local que eu quero dizer de parar. E eu imagino que o Lao Tzu também não. É de você falar, tá, mas eu só estou fazendo isso? Ou eu faço muito mais essa coisa que é sombra, que é ilusão, do que qualquer outra coisa? Eu não consigo um equilíbrio, pelo menos, nisso? Antes de pensar em trocar a ordem de grandeza, deixa eu pelo menos tentar tomar consciência. E para depois eu equilibro, eu tomo consciência que eu estou perdido nessas ilusões, nesse excesso de dopamina,
na próxima série, na próxima viagem, na próxima compra, eu pelo menos tomo consciência que eu estou nesse lugar que, mais. Tomei consciência. Agora eu falo, bom, o meu objetivo é igualar. Porque quando a gente toma consciência, a maior falha nossa é tomei consciência, agora eu quero inverter. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai inverter um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Se for muito bom, um mês. Depois você vai desinverter e vai escalar mais ainda a coisa. Mais ainda. Tá? Então, tomou consciência que você está nesse lugar, seja ele qual for, fala, beleza, agora eu preciso pelo menos diminuir a distância. Depois eu equilibro. Depois eu começo a afastar. E aí eu vou, até que chegue no lugar certo para mim. Às vezes o meu lugar certo é no meio. Às vezes o meu lugar certo tá aqui as ilusões e tô eu um pouco ainda aqui embaixo. Mas eu tenho uma mudança, acontece alguma coisa na minha vida, na minha rotina, e falo, puxa, aqui já não é mais o meu lugar certo, agora o meu lugar certo é aqui. E eu vou atrás disso aqui, respeitando o meu eu. Respeitando, lembra que eu falei, o Estado ele cria a condição, mas eu me conheço, eu me liberto das influências externas, me conhecendo, e vou atrás do tanto que me é cabido. Então, esse texto aqui, vamos ler ele de novo, para ver como que fica na nossa cabeça agora que a gente tem essas referências, tá? E assim, de novo, essa live ela vai ficar salva. Se você chegou depois ou teve que sair, esquenta a cabeça, vai hoje mesmo, vai lá pro YouTube, vai ficar lá na íntegra, tá bom? Então, vamos lá pro texto. Não dar preferência aos homens capazes impede perdão. Não dar preferência aos homens capazes impede que o povo conteste. Não valorizar os objetos preciosos faz com que o povo não furte. Não exibir coisas que possam suscitar a cobiça evita que o coração do povo se conturbe. Por isso é que o sábio governa da seguinte maneira: ele esvazia os corações e enche os estômagos, enfraquece as vontades e revigora os ossos, e faz com que o povo fique sem conhecimento e sem desejos, e providencia para que os doutos não ousem agir. Ele pratica a não ação, e em tudo reina a ordem. Em tudo reina a ordem quando eu não vou atrás das sombras, das ilusões exclusivamente. Exclusivamente. Tá? Óbvio que se você consegue se libertar totalmente disso, atingir um nível de desenvolvimento, de evolução, onde você transcende os desejos, aí é outra coisa, é outro discurso, é outro lugar e nem cabe isso aqui. Para nós, meros mortais, eu preciso entender aonde estão os meus excessos e entender aonde está a minha essência. E ver o que é que me cabe nesse meu momento. Óbvio, sempre com a visão lá naquele norte que eu estabeleci. Não, no meu norte eu tenho que estar num tal lugar de ilusões versus eu mesmo. Tá lá naquele lugar. Então eu estou caminhando daqui para lá. Então eu vou aqui agora, o que é que me cabe para que eu chegue lá naquilo que eu desejo, aquilo que a minha essência manifesta, aquilo que eu tenho como valor e virtude manifesto, finalizado na Terra. Então, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei quais valores eu quero ter nesse lugar, eu sei aonde eu estou, eu sei o que eu posso fazer onde eu estou e eu continuo caminhando nessa direção. Se eu não vivo num local governado por alguém que favorece isso, eu vou construir isso na minha casa. Se eu não posso construir isso na minha casa, pelo motivo XYZ, eu vou construir isso dentro de mim. Eu vou ter essa ação com aqueles que eu amo. Eu vou ter essa ação comigo mesmo. Porque eu me amo. Porque eu quero chegar nesse norte que eu estabeleci. Então, uma vez que a gente visitou essas reflexões, foi nesses lugares, pensou desse modo, trouxe esses complementos para o texto, se você tem alguma pergunta, pode fazer aqui. Se você tem alguma colocação, pode fazer, fique à vontade.
Não é porque eu cheguei nessas conclusões que elas são as melhores ou que elas estão certas, não é nada disso. Sou só eu compartilhando com vocês os meus entendimentos e tentando deixar eles da forma mais praticável possível nas nossas vidas. Tá? Desde que eu comecei a falar de taoísmo, desde que eu comecei a dar aula de tai chi, que eu comecei a pôr em prática aquilo que eu já estudava antes, sempre foi de um lugar de como é que eu reflito sobre isso. E eu sempre compartilhei com outras pessoas para ampliar a minha reflexão. Não porque eu acho que eu tenho alguma missão de vida ou qualquer coisa do gênero. Não, não, não. É bem numa perspectiva do lugar que eu quero estar. Eu quero estar, o meu norte é um local onde essas reflexões são naturais para mim. Eu consigo vê-las no meu dia a dia. E esse que eu faço aqui agora é uma das etapas para que eu chegue nesse lugar. Então, bom, se chegar alguma pergunta aqui, eu vou aguardar um pouquinho e aí eu respondo. Se não chegar, de novo, coloquem nos comentários, lá no YouTube, aqui no Instagram, me mandem em direct que eu vou respondendo depois, tá bom? E aproveitar, né, para falar que enquanto vocês mandam o que vocês precisam mandar, agradecer para quem está acompanhando. Hoje já é o nosso 4º encontro, então foram 4 semanas já. Estou muito feliz. Agradecer para quem está contribuindo. Eu deixo sempre o meu Pix aí embaixo. Quem sentir valor nisso e quiser contribuir com esse trabalho, fica à vontade. Agradeço muito para as pessoas que estão contribuindo. E participem do jeito que vocês quiserem. Sei que isso está no começo ainda, é um pouco estranho, já falei isso lá no primeiro, falei no segundo encontro, que quando a gente começa a estudar um conceito que ele é oriental, nós como ocidentais, se nós não temos outros estudos nesse campo, ou reflexões, ou uma certa abertura, no primeiro momento tem um impacto, tem uma dificuldade, eu não consigo entender de cara, certas coisas às vezes ficam meio inalcançáveis no meu entendimento, mas vai com calma, continua, vai refletindo. De novo, né, o meu intuito aqui é facilitar, tornando aplicável. Então, quanto mais você sentir facilidade e conseguir aplicar, mais esses conceitos vão se tornando familiares para você e os próximos textos vão ficando mais compreensíveis e menos contraditórios na nossa percepção. Tá bom? Bom, como não veio nenhuma pergunta, eu agradeço de novo pela presença de vocês. Já vou me encaminhando aqui para o encerramento. E aguardo vocês na semana que vem, nesse mesmo horário, na segunda-feira que vem às 18 horas, para a leitura então do aforisma número 4, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê na semana que vem, uma ótima noite, uma boa semana pra gente, um beijo para todos.